Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Rodrigues, Mental Coach para o futebol profissional. E para facilitar a terminologia, se entenderem que esta expressão Mental Coach, essa terminologia, o que significa, eu vou simplificar. Eu sou um motivador para o futebol profissional, com atletas individuais, com pequenos grupos e também com todo o plantel. Uma ferramenta bastante útil para a comissão técnica, e aqui eu vou destrinchar um pouco deste vídeo e também o porquê de eu ter feito esta brincadeira no título do vídeo, dizendo já da minha grande admiração pelo profissional e pela pessoa que é o professor Vanderlei Luxemburgo. Então eu fiz esta chamada um pouco sensacionalista, mas é para brincar, para aqui discutirmos ideias. Eu vou contar para vocês uns bastidores do acontecido. Eu no conforto do sofá, em frente à minha televisão, assistindo a partida entre São Paulo e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, onde o São Paulo venceu por 2-0. E já na metade do primeiro tempo, eu falei com a minha esposa. Ela me fez uma pergunta e eu respondi a ela. Olha, a diferença entre as equipes é que uma está a 140 por hora e a outra equipe está a 40 km por hora. Pois bem, no dia seguinte, porque depois eu fui assistir também a Flamengo e Grêmio, e aí já fui dormir, estava bastante cansado. No dia seguinte, ouvindo lá as entrevistas, um trechinho da entrevista, eu me deparei com um trecho da fala do professor Vanderlei Luxemburgo, onde ele disse: a diferença é que o São Paulo entrou para disputar este jogo a 200 km por hora e o Corinthians entrou a 20. Então a proporção dele foi até mais extremada, mais exagerada. Então agora vamos para a parte da discussão de ideias. O que fez com que essa força mental e ao mesmo tempo esta intensidade fosse tão diferente? Primeiramente, assim, eu não posso falar em teses. Eu não falo em tese, porque senão eu seria comentarista, e ainda mais para tratar pessoas. Eu não posso falar nunca de um ser humano em tese, de modo especulativo, se eu não conheço aquele ser humano. E os que eu conheço, os atletas que eu conheço, aí é que eu não posso falar mesmo, porque tem a questão do meu trabalho da confidencialidade. Mas vamos lá. A meu juízo, o que aconteceu é o seguinte. Há um preparo mental e também de intensidade para este jogo, e para nós tentarmos mantermos também os jogadores preparados para aquele confronto. E este confronto pode ser uma partida específica, um mini campeonato, uma empreitada, 3, 4, 5 jogos, vamos fazer uma probabilidade do que nós vamos conseguir, e até um campeonato como um todo. Então o que eu quero esclarecer a vocês é o seguinte: os jogadores de futebol não estão ali roubando, eles não fazem de sacanagem. Isto às vezes é algo imperceptível para quem joga futebol. Eu jogo futebol na várzea, eu sou goleiro. Mesmo na várzea, pessoal, mesmo no amador, há jogos em que você está ali e você está prestando atenção no jogo e você, cara, o time está montando na gente, o adversário está montando na gente, e ali você vem a pressão, você faz uma defesa, duas, mas aí fura, eles fazem um gol, fazem um segundo, aí, cara, eu sinto a virilha, aí eu paro, preciso de parar o jogo. E aí, às vezes o meu companheiro tá puto comigo, caralho, levanta, daí a gente tá perdendo a porra desse jogo, levanta e fala, cara, vamos ver o que está acontecendo, tem que mudar. O jogo tem que mudar. Vocês já devem ter percebido. As fases do jogo, nós precisamos de, cara, vamos tentar
Porque, às vezes, o adversário está montando na gente. Mas eu não quero entrar nisso porque é uma área destinada à comissão técnica, não é? As suas táticas, as suas estratégias, e eles são muito já munidos de excelentes profissionais. Então eu não quero aqui criticar o trabalho de ninguém, eu só chamo a atenção para o seguinte: eu penso, a meu juízo, está faltando um pouco, pessoal, disso aqui, ó, preparo mental para o atleta, para ele aguentar pressão, para um pequeno plantel, para ir inoculando nele, a partir dos dias, a partir de determinados momentos, a necessidade desta coesão, deste grupo. Por quê? Ali você pode fazer um jogo, você pode fazer mini campeonatos, você pode fazer uma competição. Porque é difícil. No mesmo dia, na outra semifinal, Flamengo e Grêmio, no outro dia, eu ouvi também um trecho da fala do professor Jorge Sampaoli, do Flamengo. Ele disse, é um trechinho, não é literal, ele fala o seguinte: eu tento convencer os meus atletas, há horas em que isto dá certo, há horas em que isto não dá certo. Isto não é uma incompetência do treinador, longe disto, também é um excelente treinador. O que eu digo, pessoal, é que para os técnicos, ou como agora nós temos muitos portugueses, né, aqui no futebol brasileiro também, para os místeres, se vocês tentarem dominar todo este processo do jogo, este entendimento, cuidado. Às vezes, as coisas podem escapar pelos dedos, pelas mãos. Eu faço uma analogia, há mais ou menos 10 anos, que eu vi crescer dentro do futebol profissional os departamentos de analistas de desempenho. E eu lembro que à época, muitos treinadores viam até como uma excentricidade. E hoje vocês sabem o que é. Muitos treinadores que não se adaptaram, eles perderam o mercado. Isto é fato, eles perderam o mercado. E hoje eu acredito, viu, que esta parte mental, esta parte motivacional, os atletas estão se ligando nisso, estão se tocando nisso. E os treinadores que não se atentarem para isso, eles ficarão para trás. Porque o seu concorrente pode estar utilizando esta ferramenta. Tá? E é muito importante também que este profissional seja bom, seja excelente, tá? Porque é o que eu sempre falo, o cara tem que entender do riscado, ele tem que falar a língua do atleta, ele tem que falar a língua do campo, ele tem que trazer estudos, métodos motivacionais comprovados, cientificamente, baseados, estudados, e não apenas intuitivos, mas principalmente reflexivos, que já foram colocados em práticas, que têm estes métodos, mas que principalmente convençam o atleta. Por quê? A vida inteira, pessoal, nós temos que convencer as pessoas dos nossos propósitos, dos nossos objetivos. E vocês sabem disso muito bem. Então prestem atenção o porquê de certos apagões que existem no futebol. E mais uma vez, eu entro em defesa dos nossos treinadores, eu entro em defesa dos nossos jogadores. Jogador de futebol, nós não podemos tomar a exceção pela regra, pela ética de um atleta de futebol. Ele não entra de sacanagem, ele não entra para roubar, ele não está ali roubando. É porque às vezes as coisas não acontecem mesmo. Mas eu acredito que com um preparo adequado, com um preparo inoculando nele ao longo de dias, objetivos mentais, para ele aguentar a pressão, para ele desempenhar melhor, para ele ter foco, para ele ter objetivo, para fazer com que ele tenha intensidade, e que esta intensidade seja colocada no pequeno plantel ou no grande plantel, na equipe, ou para os portugueses da equipa, tá? Que isto tenha uma aplicação prática no campo, para que ele possa desenvolver melhor. Pensem nisto, ok? Esta parte é minha e eu sou bom no que eu faço. Prazer gravar este vídeo para vocês. Quero agradecer a todos que têm comprado as minhas ideias. Empresários, agentes de futebol, membros da comissão técnica, auxiliares técnicos, presidentes de clubes técnicos e, claro, os próprios jogadores.
Até o próximo.